tendo uma mudança nessa estrutura da área central da cidade. A gente sempre frisa isso nos roteiros, porque quando a gente vem falando desse desenvolvimento da cidade de Belém, ele não vai ser um desenvolvimento que vai ser igual para todas as áreas, muito pelo contrário. Ele vem sendo um desenvolvimento mesmo desigual, né? Então a gente vai ver um avanço na urbanização dessa área central, mas ao mesmo tempo a gente vai ver essa expansão das áreas periféricas também, das baixadas, né? Essa expulsão mesmo das pessoas de menor poder aquisitivo, as pessoas pobres dessas áreas centrais para ocupar as beiras de garapés, por exemplo, no próprio Guamá. Então, enfim, nessa época da Belle Époque, vamos pensar, né? Era um contexto da borracha que trazia um investimento para Belém, e aqui nessa praça foi iniciado o projeto da construção da Bolsa de Valores em Belém, no início do século XX. Então, esse projeto ele não vingou, não foi para frente, o prédio não foi construído totalmente, e ali quando foi na década de 30 do século passado, foi que trouxeram um relógio para cá. Esse relógio, como vocês podem perceber, ele tem uma estrutura de ferro, né? Antigamente ele tinha suas badaladas exatamente naqueles períodos de início e final de turno do tempo de trabalho. Então ele vai ditar muito isso, né? Essa questão da produção mesmo, né? Do trabalho em Belém. E esse relógio, ele tem uma réplica dele, né? Uma réplica não, desculpa. Tem um irmão dele, né? Outro relógio igual, numa cidade em Londres. Ele veio, né, da Inglaterra. Então a gente vai ver que nesse período também da Belle Époque, muita coisa vai ser importada, né, para o Brasil, muita coisa da Europa, porque a intenção era exatamente conseguir fazer com que Belém tivesse esse ar mais europeu, né, exatamente por conta da elite, de como a elite considerava importante, né, ter esses elementos na cidade. Então a gente vê também na dinâmica da praça que hoje em dia ela vai ser uma praça de passagem. Não vai ser uma praça que vai ter muitas atividades, como a gente vê na Praça da República. Vai ser uma praça que exatamente vem conectando o bairro da Campina, né, onde fica localizado o Ver-o-Peso, com o bairro da Cidade Velha. Então a gente também está numa área de fronteira, né, entre esses bairros que são o núcleo inicial da cidade. Então, além disso também, a gente pode pontuar sobre a praça aqui. Essa outra praça também vem sendo uma praça de passagem, apesar de ter alguns projetos de modificação, reestruturação dela, né? Mas que a gente ainda precisa, né, pensar um pouco mais mesmo nessa cidade. Mas também tem uma curiosidade interessante, né? Não sei se vocês sabem, o pessoal que é de Belém, mas já teve um show da Marília Mendonça nessa praça, e gratuito. Então assim a gente já vê também como o espaço ele pode tomar outras configurações, né? Ele pode tomar outros sentidos, que nem sempre precisam ser imóveis, mas sentidos móveis mesmo, né? No sentido de temporários, né? Então essas ressignificações espaciais, elas são muito interessantes da gente perceber, né? Durante o nosso roteiro, durante o nosso percurso, enfim. O Jonathan comentou na fala dele um pouquinho sobre a questão da cabanagem, né? A cabanagem foi uma revolução popular que ocorreu na Amazônia, na província do Grão-Pará, ali em 1835. E essa foi a única revolução brasileira, a gente fala assim, porque os cabanos tomaram o poder, né, dos legalistas, dos portugueses, né? Ficaram um curto período, né, à frente do poder dessa administração central, né? Mas também se espalharam pelos interiores, né? Pelos municípios mesmo, que estão no interior do nosso estado. Então, quando a gente pensa esse centro histórico, anteriormente, ele era mesmo o centro político da cidade, né? Ali a gente pode ver, não dá pra ver direito que tem um monte de árvore, graças a Deus que tem árvore ali, né? Mas tem o Palácio Antônio Lemos, que seria a prefeitura, e o Palácio Lauro Sodré, que seria já o governo do estado. Então, quando a gente pensa nessa ocupação cabana, nessa tomada de poder, o centro histórico vai ter uma grande importância por ser o palco inicial dessa ocupação, né? Então, vamos pensar também que Belém não era desse jeito ainda, né? Teve o aterramento do Alagado do Piri, que estava nessa parte da cidade, né? E como os cabanos também conheciam a cidade, né? Enfim, eles sabiam estratégias de onde atacar, né? O convento dos mercedários também, né? Enfim, a gente vê essa importância histórica mesmo dessas rugosidades espaciais, né? Como igrejas, nessa época da cabanagem, por exemplo, serviam para guardar armas e munições,
né? Então, esses espaços, eles vão tendo uma construção social neles, né? A dinâmica deles vai ser de acordo com a necessidade mesmo da sociedade. Isso é uma coisa muito interessante da gente estar pontuando. Então, é isso, galera.